Eu vou apresentar aqui, na verdade, meu primeiro esboço da minha qualificação de doutorado, pretendo defender esse ano ainda, sobre informalidade do trabalho, né? Eu sou craque em nome brega para tese. Minha dissertação de mestrado, ela foi, meu texto chamava Resistindo com Classe. Resistindo com Classe, que eu versei sobre a resistência dos trabalhadores de fábricas ocupadas que não aceitam formar cooperativa e vão para a luta política. Por isso, Resistindo com Classe, que vai dar daria a ideia, né, pelo menos, título brega, daria a ideia de estar na classe lutando, não por motivos econômicos, sobrevivência, mas pela luta política. Bom, como eu sou especialista em título brega, meu texto de qualificação, eu dei o nome de Passos Desiguais. Porque eu estudo setor calçadista. Bom, Passos Desiguais, trabalho informal e desenvolvimento da indústria de calçado de Nova Serrana. Bom, vou falar, então, minha exposição vou dividir em 3 partes, que na verdade são as 3 partes do que eu estou propondo para a tese, que é falar um pouco da indústria de Nova Serrana, né, como surge e como é que ela se incorpora dentro da periferia do capitalismo brasileiro, né? Em um segundo momento, eu faço uma crítica, tento pelo menos fazer uma crítica à ideia de arranjo produtivo local, né, economia regional, desenvolvimento local, né? E no terceiro momento eu vou fazer, a partir disso, eu vou trabalhar com a informalidade no trabalho, que é a característica desses arranjos informais, desses arranjos locais de produção. A característica básica é a informalidade no trabalho. Bom, Nova Serrana, para quem não conhece, fica a 115 quilômetros de Belo Horizonte e é um polo calçadista significativo para o Brasil. Por quê? Lá se produz hoje 55% do calçado esportivo brasileiro. Todo calçado esportivo, tênis, produzido, a metade que se tem no Brasil é produzido aqui do lado de Belo Horizonte, em Nova Serrana. Bom, Nova Serrana, ela está na região de Divinópolis, Pitangui. Pitangui, todo mundo conhece, é uma cidade histórica, colonial, e era um distrito de Pitangui, emancipou em 53, e nessa época já tinha uma pequena produção de calçados, mas basicamente calçado de couro, como a maior parte da indústria brasileira. E essa produção, como é característico de locais periféricos, era uma produção intermitente, né? Às vezes produzia mais, menos, até a década de 70, quando foi o primeiro, surgiu essa indústria pequena, informal, na década de 40, na década de 70 teve um primeiro salto de institucionalidade e que se conseguiu um maior espraiamento da indústria. Bom, continua com bastante dificuldade a indústria de se efetivar. Na década de 80, você tem uma nova final da década de 80, crise e recessão no Brasil, você tem uma nova oportunidade com um planejamento industrial que na verdade levava a esse planejamento a montar o que a gente conhece hoje como Terceira Itália, né? Que são arranjos, são pequenas fábricas maiores com pequenas fábricas que dariam suporte a essas fábricas. Bom,
Isso foi no final da década de 80. A cidade, no final da década de 80, em 1990, para ser preciso, tinha 14.700 habitantes, 15 mil habitantes. Em 20 anos, ou seja, de 90 a 2010, a cidade cresceu 5 vezes. A cidade cresce 5 vezes, vai para 75 mil habitantes, e como qualquer cidade que a gente conhece no Brasil, com planejamento precário. Bom, esse planejamento, que foi um planejamento industrial, mas não foi um planejamento urbano, permitiu que a cidade crescesse, se desenvolvesse, mas de maneira desigual. E essa é, na verdade, o que eu venho tratar, que é pensar o desenvolvimento da cidade de maneira desigual, o desenvolvimento industrial na cidade de maneira desigual. O que significa esse desenvolvimento desigual? Para além disso, o que significa esse desenvolvimento da indústria desigual e que combina formas precárias, precarizantes e pretéritas de produção? O que me instiga nessa pesquisa? É pensar o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo não só para continentes, não só para o mundo, né? Pensar essa combinação de desenvolvimento com desigualdades, mas pensar esse desenvolvimento desigual e combinado para a própria cidade, para o próprio polo que se formou em Nova Serrana. Bom, você sabe muito bem que essa é uma tese, a tese do desenvolvimento desigual do capitalismo, ela surge em 1906 com Lenin, que mostra como é que o capitalismo se desenvolve de maneira desigual, né? Em alguns lugares se desenvolve de maneira mais avançada e outros subordinados. Bom, eu tento, né? Eu penso, e estou conseguindo descobrir isso, que essa desigualdade ela se dá sim também localizadamente. E aí eu vou tentar mostrar como. Para além dessa desigualdade que se desenvolve na indústria, no próprio polo, também há uma combinação de elementos para esse desenvolvimento. Como é que essa desigualdade se dá e como é que esse desenvolvimento é combinado com elementos de precariedade e de desigualdade? Pois bem, as teses que falam da Terceira Itália, o que é a Terceira Itália, né? A Terceira Itália, ela surge na final da década de 60 como uma saída para a crise do desenvolvimento capitalista, que é o que a gente conhece como produção flexível, né? Que a produção ela é descentralizada a partir de grandes indústrias, né? A produção ela fica focada numa produção específica na Terceira Itália, no norte da Itália. A gente tinha basicamente a produção metalúrgica e pequenas fábricas sendo exploradas pelas fábricas-mãe. Isso não é diferente dos arranjos produtivos que acontecem pelo Brasil afora. Nova Serrana não foge dessa regra. Com essa externalização, a produção ela fica mais sensível
menos sensível às flutuações de mercado.